Olá, IBAB Online! Estamos aqui em nosso encontro de palavra e oração e vamos para a palavra. Hoje a palavra ela tem como título, anotem aí, hein? Entre cortes e podas, o cuidado do Pai. Entre cortes e podas, o cuidado do Pai. E a passagem que nós vamos ler, ela encontra-se no Evangelho de Jesus, segundo as narrativas de João, capítulo 15, verso 1. João 15, verso 1. Eu leio aqui a versão NVI da Palavra de Deus, ok? João 15, verso 1 em diante. Dá um tempinho para o pessoal achar, já preparar a caneta, papel. João 15, verso 1 diz assim a palavra do Senhor: Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode, anotem isso, hein? Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Sublinha isso, que isso é muito importante. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. João capítulo 15, do verso 1 ao verso 5. Palavras do Senhor, palavra de salvação. Amém? É interessante, meus irmãos e minhas irmãs, que Jesus aqui, ele nos presenteia com uma das mais belas analogias e imagens que revelam a nossa relação com ele. Videira e ramos. A gente que mora em cidade grande, né, como estou aqui em São Paulo, morava no Rio de Janeiro, não é muito comum ver videira, mas quando a gente tem oportunidade de viajar para o interior, visita os lugares onde, não sei se você é onde você mora, você tem essa oportunidade, tá? De contemplar uma videira. Alguém aqui tem aí na sua cidade ou já teve essa experiência? É corriqueiro para você a videira? A gente de cidade grande não, a gente vê muita árvore, né, que é grande pro alto, mas a videira, ela tem uma peculiaridade. E é legal porque Jesus ele declara, ó, eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Então ele convida a gente para uma experiência, uma jornada de vida, de relacionamento com ele, que tem a ver com cuidado, conexão, dependência, frutificação, mas não atrelado em nós, mas sim atrelado nele e no cuidado do Pai. E ele começa a fazer aqui uma analogia que assim como os ramos, né, só têm vida quando estão ligados à videira, nós também. Só temos vida, direção, fruto quando estamos nele, em Jesus. É uma analogia perfeita e até muito fácil de entender, né? É muito simples e ele vai abrindo um leque tão lindo contando que, ó, o meu pai é o agricultor e como ele cuida, ele poda, ele corta, não no sentido de punição, mas justamente de cuidado.
para que a videira possa dar mais fruto. Por isso, o título da mensagem é Entre Cortes e Podas, o cuidado do Pai. Porque é assim que é a nossa vida. E a primeira característica que me chama a atenção aqui é justamente o fato de Jesus se comparar com uma videira. Eu perguntei aqui, né? E tô vendo aqui no chat o pessoal escrevendo sobre a videira, né? Ó, é exatamente isso. Ó, em Bento Gonçalves tem muitas videiras, né? O Evandro tá lá no sul, em Canoas, é na região. A Cris aqui, ó, tem uma parreira no meu quintal. Que lindo! Isso é uma característica da videira. Ela é uma parreira. O pessoal da minha cidade pensa que parreira era só o treinador de futebol do Tetra. Não, parreira é um tipo de árvore. Parreira, como a irmã Cris aqui falou, ela sabe melhor do que eu. Vê se não é isso, Cris. Qual é a característica de uma parreira? Ela cresce pro lado, não é para cima, não é verdade? Vê se eu tô certo aí, tá? Me corrija que eu não sou do campo não, mas eu já tive a oportunidade de ver uma videira. É isso aí, ó, tô certo, acertei, obrigado. Ela cresce pro lado. Isso indica muita coisa, porque uma parreira qualquer criança tem acesso ao seu fruto. Não precisa ser alguém alto, forte, subir, não. A parreira, a videira, por crescer para o lado, por se espalhar, ela se torna acessível. Vocês lembram da última mensagem de domingo? Se vocês não assistiram de domingo de manhã, todas as mensagens foram lindas, tanto à noite, de manhã. De manhã, o pastor Kenner falou sobre a Torre de Babel, né? Vocês lembram? A torre que cresce para o alto, que representa o que? Uma estrutura de poder do homem querer se colocar numa postura de altivez. A parreira é o contrário da torre. A videira é o contrário da torre. Ela não cresce para cima nesse sentido, ela cresce para o lado, se torna acessível. Isso indica que o relacionamento com Jesus, anotem isso, é um relacionamento, meus irmãos, acessível para todos e todas. É acessível. Ele vem ao nosso encontro. Ele vem ao nosso encontro. Enquanto os homens querem construir torres para, na sua imaginação, alcançar os céus ou ser o próprio Deus, o nosso Deus toma o caminho contrário. A Bíblia fala em Filipenses que devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E ali no original, né, a palavra traduzida por sentimento, ela tem muito a ver com a gente ter o mesmo tipo de atitude observada em Jesus. Aí Paulo ele começa a discorrer. Que atitude foi essa? Que ele, mesmo sendo como Deus, não teve por usurpação ser como Deus, mas esvaziou-se a si mesmo. E esvaziar, no grego, é kenosis, que é o processo de esvaziamento por conta própria para tornar-se acessível. Olha que legal. Jesus, como videira, ele é um movimento contra-antagônico. É antagônico da torre. A torre quer subir para cima, o homem quer se aparecer. Jesus, ele desce, vira uma videira, uma parreira acessível, onde até uma criança consegue acessar o fruto. Não é lindo isso? Faz sentido? Amém? Entende isso? Então, esse é o tipo, é a primeira característica da videira e que a gente traz aqui para a nossa vida. Porque se nós estamos nessa videira verdadeira, logo nós nos tornamos também como uma videira, uma parreira que é acessível, que cresce para os lados. E a Bíblia vai dizer que sim, nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, mas o estar assentado nas regiões celestiais com Cristo Jesus não nos coloca numa torre, nos coloca acessível como uma videira para ter o mesmo sentimento que houve nele, de se esvaziar, descer e tornar-se acessível. Amém? É a primeira característica que eu quero trazer para vocês da videira, porque isso
influencia no nosso jeito de ser. Quem se relaciona com a videira, quem é um ramo da videira, tem que ser exatamente acessível como mestre, conectado como mestre. Isso é lindo demais. Então, Jesus ele começa a trazer essa analogia tão maravilhosa. E ele diz, ó, eu sou essa videira verdadeira, eu sou acessível, eu sou aquele que se esvazia, eu não sou a torre de Babel, eu não sou o que cresce para o alto. E o meu pai, ele é o agricultor. Se a primeira característica dessa relação com a videira, dessa relação entre cortes e podas, dessa relação com o cuidado do pai, é a acessibilidade, o segundo ponto que eu quero trazer é o cuidado, porque o pai é o agricultor. Gente, olha só, a videira não está ali para ser o que ela quer ser ou dá na cabeça dela. Imagina, um dia ela acorda, hoje eu não quero ser videira, hoje eu quero ser goiabeira. Aí ela muda completamente o jeito dela querer viver. Mas há o agricultor, o pai, que está ali para garantir os cuidados dessa videira. E se você está nessa videira, você é a videira, você é um com Cristo, você é alvo dos cuidados do Pai. Nós somos alvos desse cuidado. Você está vendo aqui atrás no meu escritório, né? Tem uma plaquinha, permita-se florescer, né? Aí tem aqui uma. Isso aqui também é uma trepadeira, se eu não me engano. Minha esposa que colocou aqui. A minha esposa dá nome para as plantas aqui. Se eu não me engano, essa aqui é a Eros. Aqui em casa as plantas têm nome, sabia? É. Eu acho que essa aqui é a Eros, se eu não me engano. Depois ela me corrige. Eu vejo aqui, vira todo dia, né? Semanalmente ela vem aqui, muda, troca água, às vezes tem que podar, cortar, para ficar assim, ó, bonito. Para ter aqui o espaço do Bruno Jardim, né? Que não é só jardim no mundo, né? No nome. Ó, ela botou aqui a Maria do Bairro porque ela é dramática. Ela dá, tô falando, ó, minha esposa dá nome e apelido para as plantas, ó, é isso. Então essa aqui é a Maria do Bairro, ó, que ela é dramática. Por quê? Na hora que ela vai cortar e podar, ela faz drama. Ela, aí não sei qual é o drama, é a relação dela com a minha esposa, eu não conheço bem. Mas o fato é que assim como aqui em casa, a Alê, a minha esposa, ela tá falando que é uma peperônia, beleza. Ela cuida das plantas, porque se deixar para lá, daqui a pouco dá bicho, morre. Tem que ter cuidado. E não é um cuidado eventual, é diário, é contínuo. É um trabalho de jardineiro, de agricultor, que cuida o ano inteiro, gente. Pois bem, o nosso pai é o agricultor. Todo ramo, olha só, todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda. Podar e cortar, cortar e podar. Dinâmicas contínuas de Deus em nós. E como isso acontece? Como isso se dá? Primeiro, estamos sob os cuidados do Pai. Se Ele cuida de nós, Ele vai cortar e vai podar, porque Ele sabe do que nós precisamos. E como isso se dá na prática? O que isso representa? Aqui está um dos processos mais lindos que o Espírito Santo gera em nós, Ibabe, que é o processo de aperfeiçoamento e de santificação. Santificação tem a ver com o processo de tornar-se parecido com Jesus. Santificação é o processo de tornar-se parecido com Jesus. E você sabia que tudo coopera para esse bem? Paulo fala que todas as coisas cooperam para o bem. Que bem é esse? Aí mais à frente ele fala de ter a imagem de Cristo. Então olha só que coisa linda está acontecendo aqui. O agricultor, que é o pai, ele vai podando e vai cortando os nossos ramos para que a gente possa ser cada dia mais parecido com Jesus. Eu não sei se aqui tem gente que é daquelas pessoas que gostam de filmes aí dos anos 90, 80. Eu gosto, tá? E tem um filme que
Quando eu leio isso aqui, me vem muito à tona. Sabe qual é o filme? Eduardo Mão de Tesoura. Quem aí já viu esse filme aí? Eduardo Mão de Tesoura. Que ela é um cara que tinha as mãos de tesoura. Você lembra aí, ó? O pessoal tá lembrando, né? E ele era o quê? Um paisagista. Ele ia podando, cortando, e de repente a árvore, gente, a planta ficava lindo. Pois bem, é isso aí, o pessoal lembrou. Então, entendeu? Então, leia isso aqui com isso em mente. Porque o processo de podar e cortar tem a ver com aperfeiçoamento. Aí, de repente, o Eduardo, lá do Mão de Tesoura, ele ia podando uma árvore toda estranha, aí ele fazia uma escultura ali. Saía um rosto, saía. É isso que Deus está fazendo. Enquanto Ele te poda, Ele te corta, Ele está esculpindo em você a imagem de Jesus. Enquanto Ele te poda e Ele te corta, Ele está esculpindo em você a imagem de Jesus. E isso acontece no relacionamento com Deus e uns com os outros. A parreira, outra característica, os ramos se entrelaçam, conexões. E aí, constantemente, nós precisamos nos submeter ao que o salmista lá no Salmo 139 vai dizer: sonda-me, sonda-me, ó Deus, vê se há em mim algum caminho mau, sonda-me, Senhor, porque Ele vai nos sondando para que Ele possa nos cortar e nos podar. E o que que acontece aqui, gente? É lindo. Porque ele poda o que dá fruto e ele corta o que não dá. Porque veja, nessa relação com Deus, com Jesus, constantemente nós precisamos passar por uma introspecção, uma sondagem, um momento de reflexão para saber, peraí, os ramos da minha vida, será que estão compatíveis com a videira? Ou será que eu perdi de vista a videira verdadeira e comecei a andar do meu próprio jeito e nem videira eu sou mais? Aí, quando você identifica um ramo que não tem mais a ver com aquilo que você é em Jesus, aí Deus fala: opa, vem cá, meu filho, vamos cortar isso aí. Não tem conversa, corta porque isso não dá fruto. Há ramos também que você percebe que, caramba, isso aqui tem a ver com a pessoa que eu sou em Cristo. Aí Deus vem cá que tem que podar. Podar não é cortar, podar é aperfeiçoar. Às vezes ali um raminho está entrelaçado, impedindo que a seiva da vida passe para gerar fruta. Aí Deus vai lá, tira um ramo aqui para desobstruir o caminho. Podar, poda. Tanto podar quanto cortar é para Deus nos aperfeiçoar. Tanto cortar quanto podar é para Deus nos aperfeiçoar. E em ambos há algo chamado renúncia que nós temos que passar. Porque eu confesso, já teve muitas vezes que o Espírito Santo sondou a minha alma, trouxe à tona os ramos que precisam ser cortados, os ramos que precisam ser podados, e eu falar para Deus: não, 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 não mexe nisso aqui não, não corta não, porque eu tenho uma relação de codependência com esse ramo, me faz mal, me machuca, mas é o meu ramo de estimação, eu não quero abandonar ele. Aí a gente vai o quê? Contraproduzindo, sendo contraproducente ao processo de aperfeiçoamento de Deus em nós. A gente acha que aperfeiçoamento de Deus tem muito mais a ver de receber de Deus. Senhor, me dá, envia. Mas à luz desse texto, a gente entende que aperfeiçoamento tem muito mais a ver com retirar do que com receber. Tem muito mais a ver com retirar do que com receber. E a gente muda a ótica, só quer receber, receber, receber. E Deus está falando: peraí, está na hora de eu tirar, está na hora de eu aperfeiçoar, de eu cortar, de eu podar. Por isso que a gente precisa ter humildade.
Por isso que a gente precisa se submeter à ação do Espírito Santo, porque é Ele que sonda o teu coração, meu irmão e minha irmã. É Ele que sabe do que você precisa. Amém? Amém? Então veja, podar e cortar é esse processo contínuo do cuidado de Deus. E como isso acontece na prática? De várias formas. Eu quero que hoje você esteja atento e atenta às podas e aos cortes de Deus na tua vida. Primeiro, a palavra dele. Porque ele diz aqui, ó, verso 3: vocês já estão limpos pela palavra que eu tenho falado. A palavra de Deus é uma ferramenta na mão do agricultor, o Pai, para nos podar e nos cortar. A palavra. Uma palavra que você ouve, te confronta. Aí você vê, poxa, Senhor, preciso realmente mudar meus caminhos. Aí uma palavra que você ouve gera em você uma consciência que o Espírito Santo te leva ao arrependimento. E aí você corta alguns ramos, algumas práticas, alguns hábitos, alguns pensamentos que não têm a ver com o ramo de uma videira. Palavra. A palavra é o instrumento de Deus. Certa vez um pregador falou que é por isso que se chama de pregação, né? Cada vez é como se estivesse pregando algo e lapidando na nossa casca para tirar algumas arestas, alguns ramos que, infelizmente, a gente insiste em trazer. Porque veja, queridos, o processo de aperfeiçoamento de Deus, de santificação, que é nos tornar parecido com Jesus, a imagem de Deus em nós, tá aqui Jesus, só que tem muita coisa envolvendo em cima. Tem muita soberba, tem muitos vícios, nossos pecados, nossa desobediência, porque quando a gente pecou, a gente foi desconectado da videira, nós morremos. Isso aqui é um processo de redenção, é Deus nos reconectando nele, mas agora não nos deixando na nossa mão, cuidando de nós, para que uma vez nele ele possa cuidar. Isso aqui é um caminho de conversão. Isso aqui é um caminho em que continuamente nós somos lapidados. Não se dá do dia para a noite, não se dá no encontro, numa oração. É caminho. E quando isso vai terminar, Bruno? Até que ele venha ou até que ele te chame. É contínuo. O podar e o cortar de Deus é contínuo. E ai de nós, se não fosse esse processo. E cada poda, cada corta, é o Eduardo Mão de Tesoura nos lapidando, cortando. Até que de repente você começa, uau, tá surgindo aqui um rosto que não é o rosto do Bruno, não é o rosto do Renan, da Úrsula, do Rômulo, é o rosto de Cristo em mim. Convém que ele cresça e eu diminua. É esse o processo. Menos de mim, mais dele. Poxa, a maneira que eu reagi aqui a um insulto, se não fosse essa poda, esse corte de Jesus, um ramo meu que é explosivo, que já quer dar soco na cara, foi cortado. E eu reagi diferente. Opa, bingo! Olha a corta e o pó e o podar de Deus aí fazendo efeito na sua vida. Aí o que aparece não é você, é a natureza de Jesus em você. Amém? Isso é contínuo, gente. Isso é contínuo. A palavra, os nossos relacionamentos, sim. Deus nos poda e nos corta com os nossos relacionamentos, aprendendo uns com os outros, sendo tolerante, sendo humilde, aprendendo a ouvir. Sabe quando a gente às vezes só quer achar, né? Tá na torre, pensa que na torre a gente vai dando voz de comando, aí de repente Deus vai nos orientando a sermos humildes em ouvir. Opa, ele tá me cortando, tá me podando. O tempo todo a tesoura de Deus está passando. Ó, isso aí é forte, hein, igreja? A tesoura de Deus está passando. Ele está nos podando e nos cortando porque ele nos ama. E ai de mim, se não me submeter a isso, dizer, Senhor, eis-me aqui. Dói, gente. Vai ter coisa que a gente vai resistir. E tá tudo certo. Porque o Espírito Santo está nesse processo. Porque ele nos ama. E ele sabe como fazer. Ele sabe. O homem não sabe.
Às vezes o homem, a religião, a figura do líder, né, do pastor, quer achar que é o agricultor. Aí sabe o que acontece? Ele corta o que é para podar e poda o que é para cortar. Inverte tudo, porque não sabe. Julga à luz dos seus próprios critérios. Não, Deus fez assim na minha vida, então vai ser assim que ele vai fazer na irmã Janaíra. Não. Com a irmã Janaíra ele faz de um jeito, comigo ele fez do outro, porque o que ele tem para cortar em mim pode ser que nela é só podar. Entende? Entende isso? E pode ser que o que tem para cortar nela, em mim é só para podar. Então a gente vai aprendendo a dizer: isso aqui é trabalho do agricultor. Eu não meto o nariz nisso. Não se meta o nariz onde você não foi chamado. É trabalho do agricultor. Cabe a mim e a você estarmos na videira, porque ele nos conhece intimamente e ele sabe do que precisamos. A gente olha para o outro e julga e pensa que a gente sabe o que o outro precisa. Não. O teu papel como um amigo no reino de Deus é tão somente facilitar o acesso à videira. Facilite o acesso à videira e deixe que o ramo se relacione com ela, porque ela vai saber como se relacionar com o ramo. Porque essa inversão de papel, como o pessoal está aqui escrevendo, gera muitas feridas. Muitas feridas. E aí é muito ruim quando você poda o que é para cortar e corta o que é para podar e não faz nada. Não, não, não. Ele sabe o movimento certo. Ele sabe a hora certa. Então, a videira é acessível, somos cuidados pelo Pai, ele nos corta e poda, a palavra nos purifica e, por último, o grande finale, o que está envolto a tudo isso, olha só que legal, é o verso 4 que fala: permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Conexão. Tudo isso que eu falei, tudo isso que nós falamos, acessibilidade, cuidado, podar, cuidar, aperfeiçoamento, santificação, purificação, está atrelado a estar conectado na videira. Ser dependente da videira. Não tem como fazer isso sozinho. Não tem como achar que vai fazer isso de forma apartada. Tem que estar nele. Se o pecado gerou separação, a redenção trouxe conexão, trouxe vida. Amém? É vida, gente. E aqui, para a gente terminar e orar, há um grande risco. Eu não vou fazer isso aqui com a Maria do Bairro, não, porque senão ali vai brigar comigo. Mas se eu arrancar aqui um ramo da Maria do Bairro, sabe o que vai acontecer? O que vai acontecer, gente? Fala aqui. Na hora. Se eu arrancar um ramo aqui da Maria do Bairro, o que vai acontecer com ela? Hã? Ela vai, esse ramo, morrer. Morrer. Só que, por que morreu? Porque eu desconectei ela do ramo. Seca e morre. Mas aí, Sara, olha que interessante. Quando você arranca um ramo, esse processo de secar não é rápido. Leva um tempo. Você arranca um ramo, olha que louco isso. E ele continua com a aparência de vida. A pigmentação, a seiva continua nele, mas é bem possível que amanhã, daqui a 2 dias, ele vai estar o quê? Seco. O que confere a morte a um ramo é a desconexão. E tem muita gente que já passou por esse processo de viver longe de Deus, de achar eu posso ser dono da minha vida. Aí eu me desconecto. Aí nesse tempo aqui, ó, a pessoa pensa que está com vida. Por quê? Porque nada muda. Ela continua com a aparência de vida. Só que, ó, desconectou, não recebe mais energia, não recebe mais vida. Com o tempo vai secar. Reino de Deus não tem a ver com aparência, tem a ver com essência. Muitos que estão desconectados são escravos da aparência. Só que essa aparência sem essência não se sustenta. Por isso é importante estarmos conectados. Ainda que você pense: ei, eu sei o que eu faço da minha vida. Tá?
vivendo fora da videira, questão de tempo, secar e morrer, porque você já está morto. Porque mantém o ramo vivo é a conexão. O que Jesus está falando para a gente? Sem ele nada podemos fazer. Fora dele não há vida, um grande vazio. Isso aqui não é uma mensagem de terror, não é uma mensagem de ameaça, não, uma mensagem de amor. Ele está nos chamando de volta. Ele está nos chamando de volta. E por mais que alguns agricultores aí, pseudo-agricultores, em nome de Deus, tenham ferido muitos ramos, e esses ramos se desconectaram e estão experimentando uma vida de sequidão, sem beleza. Nessa hora ele nos chama de volta para a videira. Vem, porque eu sou a videira verdadeira. Ó, se liguem, gente, porque se tem a videira verdadeira, porque tem a mentirosa aí, hein? Tem a mentirosa, que talvez o agricultor nem cuida, pelo contrário, só quer explorar e tirar o fruto dela. Mas a videira verdadeira que dá fruto, mas dá fruto, o fruto é um processo ou é uma resposta natural do cuidado. Não é exploratório, é cuidado. Ele cuida, ele poda, ele corta, naturalmente o fruto vem. Que possamos estar conectados na videira. E a minha oração é que a gente tenha paz com Deus, com essa videira, e vida em comunhão uns com os outros, nos aperfeiçoando continuamente conforme a caminhada da vida. Então, meu irmão, minha irmã, que essa palavra ela encontre no seu coração esse solo fértil. Saiba que essa videira está sempre acessível, ela é uma parreira. Saiba que essa videira é cuidada pelo Pai. E ele não deixa a gente para lá, ele corta, ele poda, porque ele sabe do que a gente precisa. Ele nos dá a sua palavra, ele nos chama para estarmos conectados nele, ainda que por muitas vezes a gente optou viver longe. Mas hoje é o tempo e é a hora em que ele fala: vem para você que estava longe. E para você que está nele, ele diz: permaneça em mim. Deixa eu podar e deixa eu cortar. E você que está no meio de uma poda e um corte, não está entendendo, descanse e deixe o agricultor fazer o seu trabalho. Porque no final dessa obra, o que vai emergir da sua vida é a imagem de Jesus. Amém? Amém, Bible Online? Glória a Deus. Vamos orar? Vamos orar. E logo em seguida, após a oração, nós vamos aqui para um momento de partilha. Vocês vão para as salas, para que você possa ser, olha que lindo, uma videira na vida de alguém. Acessível, emprestando o ouvido, emprestando os lábios, orando, intercedendo. É sobre isso. É sobre isso. Senhor, Pai amado, Pai querido, em nome de Jesus, nos submetemos, Pai, ao processo e ao cuidado contínuo do Senhor. Obrigado, porque ao invés de ser torre, o Senhor é videira. O Senhor se torna acessível a nós. E o Senhor se faz acessível. Que possamos desfrutar disso, Pai. De um Deus que vem ao nosso encontro e nos chama de volta, nos reconecta no Senhor e não desiste de nos amar. Insiste em nos amar, nos podando, nos cortando. Que o teu Espírito Santo, Pai, venha soprar sobre nós, sobre o nosso coração, aqui como a tua igreja, para que a gente possa entender, Pai, os processos, sabendo que tu sabes do fim desde o começo. O que está no fim é a imagem do Senhor que vai ser emergida de nós. Só que até lá muita coisa fica embaralhada, que possamos confiar. Nos poda, nos corta, ainda que doa, porque tem a ver com o nosso ego, tem a ver com desapego. Que o teu Espírito Santo nos convença do que é para ir. Que o Senhor nos convença do que a gente precisa reformatar. Tem coisas, Pai, que não é para a gente deixar de fazer, é só mudar o jeito de fazer. Isso é podar. Mas tem coisa que é para arrancar e não tem conversa. Nos ajude a discernir o que é para cortar e o que é para podar, porque aqui está
o grande X da questão, Senhor. Nos ajude. Ajude-nos. Ajude-nos a discernir o que é para podar e cortar, e que tenhamos paciência uns com os outros, e que possamos estar conectados no Senhor, porque no Senhor temos paz e comunhão uns com os outros, Pai. Livra-nos de uma vida de aparência que se deixa enganar por uma vida desconectada, porque por um certo tempo ainda mantém a vida na aparência, como um ramo que é arrancado de uma árvore, que morre na hora, mas com o tempo vai secando. Então, em nome de Jesus, Pai, se há aqui alguma vida, alguma área que precisa dessa reconexão, o Senhor é poderoso para trazer vida e vida em abundância onde havia sequidão, onde havia desconexão, que haja reconexão, reconciliação, redenção no Senhor. Em nome de Jesus. E que os nossos ramos sintam-se acolhidos pela tua videira e que possamos assim acolher outras vidas sob nós. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, IBAB Online. Que o Senhor nos ajude nessa missão, nesse processo contínuo de podar e cortar.